Liturgia do dia 4 de setembro de 2022, 23º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido seu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Tornai
ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo a Filémon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do reino. Optar pelo reino não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida. É sobretudo o Evangelho que traça as coordenadas do caminho do discípulo. É um caminho em que o reino deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contato com essa proposta tem de pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para acolher. Jesus não admite meios termos. Ou se aceita o reino e se embarca nessa aventura a tempo integral e em profundidade, ou não vale a pena começar algo que não vai levar a lugar nenhum, porque não é um caminho que se percorra com hesitações e fingimentos.
A primeira leitura lembra a todos que não conseguem decidir-se pelo reino que só em Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, portanto, aí um encorajamento implícito a aderir ao reino. Embora exigente, é um caminho que leva à felicidade plena. A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental para todos os que aceitam a dinâmica do reino. Só ele permite descobrir a igualdade de todos os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar a viver na lógica do reino é reconhecer em cada homem um irmão e agir em consequência disso. No texto do Evangelho, estamos ainda no caminho para Jerusalém. Desta vez, o ensinamento de Jesus dirige-se às multidões, quer dizer, a todos os discípulos presentes e futuros de Jesus. A parábola anterior havia sugerido que o banquete do reino estava aberto a todos os que aceitassem o convite de Jesus, inclusive aos pobres, estropiados, cegos e coxos. Agora, Lucas vai apresentar algumas exigências que devem cumprir todos aqueles que entram no banquete do reino. A instrução reúne diversos ensinamentos de Jesus sobre a condição dos discípulos, predominando o tema da renúncia. Quais são, então, na perspectiva de Jesus, as exigências fundamentais para quem quer seguir o caminho do discípulo e chegar a sentar-se à mesa do reino? Jesus põe 3 exigências, todas elas subordinadas ao tema da renúncia. A primeira exige o preferir Jesus à própria família. A este propósito, Lucas põe na boca de Jesus uma expressão muito forte. Literalmente, podemos traduzir o verbo misseo, aqui utilizado como odiar. Quem não odeia o pai, a mãe, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo, é preciso odiar alguém? Não. Segundo a maneira oriental de falar, odiar significa pôr em segundo lugar algo, porque, entretanto, apareceu na vida da pessoa um valor que é ainda mais importante. É evidente que Jesus não está a pedir o ódio a ninguém, muito menos a esses a quem nos ligam laços de amor. Está, sim, a exigir que as relações familiares não nos impeçam de aderir ao reino. Se for necessário escolher, a prioridade deve ser do reino. A segunda exige a renúncia da própria vida. O discípulo de Jesus não pode viver a fazer opções egoístas, colocando em primeiro lugar os seus interesses, os seus esquemas, aquilo que é melhor para ele, mas tem de colocar a sua vida ao serviço do reino e fazer da sua vida um dom de amor aos irmãos, se necessário, até a morte. Foi esse, de fato, o caminho de Jesus, e o discípulo é convidado a imitar o Mestre. A terceira exige a renúncia aos bens. Jesus sabe que os bens podem facilmente transformar-se em deuses, tornando-se uma prioridade, escravizando o homem e levando-o a viver em função deles. Assim sendo, que espaço fica para o reino? Por outro lado, dar prioridade aos bens significa viver de forma egoísta, esquecendo as necessidades dos irmãos. Ora, viver na dinâmica do reino implica viver no amor e deixar que a vida seja dirigida por uma lógica de amor e de partilha. Pode então viver-se no reino sem renunciar aos bens? Com este rol de exigências fica claro que a opção pelo reino não é um caminho de felicidade, e por isso talvez não seja um caminho que todos aceitem seguir. É por isso que Jesus recomenda o pesar bem as implicações e as consequências da opção pelo reino. A parábola do homem que, antes de construir uma torre, pensa se tem como terminá-la,
E a parábola do rei, que antes de partir para a guerra, pensa se pode opor-se a outro rei com forças superiores, convidam os candidatos a discípulos a tomar consciência da sua força, da sua vontade, da sua decisão em corresponder aos desafios do Evangelho e em assumir, com radicalidade, as exigências do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.